E aí meu sogro ficou chateado, minha sogra ficou chateada e brigaram com o Jun. Nem foi comigo, me tiraram de perto e começaram a brigar com o Jun na rua. Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, que bom que vocês estão aqui. Hoje eu vou falar sobre o que eu prometi há uns 2, 3 vídeos atrás, sobre os momentos críticos que eu tive com os meus sogros aqui na Coreia. Bom gente, para começar, como eu já havia mencionado no outro vídeo, não foi nada assim muito grandioso. Não foi nada assim que fizesse eu pensar ou repensar sobre será que eu devia estar casado mesmo aqui, morando na Coreia? Não. Na realidade, o que nós tivemos foi um pouco de choque cultural, o que era de se esperar. Então, quando eu vim para a Coreia, eu já sabia que alguma coisa iria acontecer, mesmo porque a criação que eu tive no Brasil já era bem diferente da criação normal no Brasil. Como diz o meu marido, eu fui criada numa redoma de vidro. Ó, só para contextualizar, desde pequena eu nunca pude fazer nada relacionado à casa. Então, eu não podia cozinhar, eu não podia lavar roupa, eu não podia arrumar uma cama. A minha mãe sempre achou que nós, eu e os meus irmãos, não deveríamos fazer isso. Ela dizia que criança tem que brincar, tem que estudar. Então eu só fui aprender a fazer isso, e mesmo assim não estou aprendendo, depois que eu fui morar sozinha, quando eu fui morar em São Paulo. Até hoje, gente, se eu for pra minha casa no Brasil, minha mãe, minha avó não deixam eu fazer nada. E é a mesma coisa com os meus irmãos, a gente não faz nada, entendeu? É meio assim, mas... E não tem como brigar, gente. É criação, então pronto. Paciência. Agora, na minha idade, estou tendo que aprender tudo e estou passando por sufoco. Porque eu não sei cozinhar. O Jun fala que a minha comida é muito boa, mas eu sei que eu não sei cozinhar. Coitadinha da Lia. Eu aprendo a fazer um prato hoje, mas esse prato é a semana inteira. Quando eu decidi casar com o Jun, eu pesquisei um pouco sobre a cultura, vi algum outro dorama assim, relacionado à família. E eu falei, ok, tá, então eu já sei que eu vou ter que ter momentos que eu vou ter que ajudar minha sogra com algumas coisas. Então beleza, né? Então aqui foi o primeiro choque, tá, assim, gente? E foi assim, gente, quase no comecinho mesmo do casamento, tá? Quando eu vim pra cá, já era uma das cerimônias tradicionais da Coreia. Então eu me preparei psicologicamente, porque eu vou pra casa da minha sogra, vou ajudar ela a cortar os legumes, vou passar o dia inteiro cozinhando. E minha sogra disse não. Eu falei, mas é costume aqui na Coreia. Ela falou, não, eu não quero a Camila tocando em nada. Eu falei, caraca, minha sogra não gosta de mim. Né? E eu fiquei muito chateada. Eu falei, gente, mas é costume, é tradição, como é que assim ela não deixa eu, né? E ela ia pra casa da esposa do irmão mais velho do meu sogro, então acontecia a tradição e ela não deixou participar. Enfim, aí eu fui no dia que era de fato cerimônia, que veio os familiares, aí eu fui, fiz tudo que tinha que fazer, tudo certinho e tal. Aí passou um tempo, eu conversei com o Jun, falei assim, ô Jun, aconteceu isso, isso e isso. E gente, o meu marido na maior felicidade, porque eu não tinha feito nada. Eu sem entender o que estava acontecendo. E ele falou assim, Camila, mas por que você tá triste? Eu falei assim, mas não era pra eu, como nora, ir ajudar e tal. Eu naquela expectativa, né? Porque eu nunca tinha feito nada em casa, aí era a minha oportunidade de fazer alguma coisa. Ela, não, ela tá doida, Camila? As noras odeiam isso aqui. Eu falei assim, mas odeio por quê? Né? Eu falei, nossa, é muito cansativo, é terrível. Aí que eu fui descobrir, gente, que o Jun me explicou que o quê? O fato de eu não ser coreana, né, fez com que a minha sogra usasse como desculpa para que eu não precisasse participar desse ritual, uma vez que o ritual era uma coisa muito cansativa. Então tava todo mundo achando que tava fazendo a melhor coisa pra mim e eu triste. Porque eu achei que eu tava sendo, tipo assim, ignorada com parte da família. Eles estavam usando isso como, olha, ela é estrangeira, ela não conhece muito costume, então não faz muito sentido ela participar disso. Então, quer dizer, desde que eu mudei pra cá até hoje, tá, gente? Eu não participo. E a família inteira do meu marido entende isso, tá? Que eu não participo por essas razões. Aí a segunda vez era o quê, gente? Ó, eu sei que pode parecer falta de educação, tá? Mas eu já fiz de tudo
pra eu conseguir chegar no horário aqui nas coisas, tá? Já fiz de tudo que você pode imaginar, já levantei horas mais cedo, já comecei a me aprontar horas mais cedo, mas eu não sei o que acontece, sempre acontece alguma coisa na hora que tá saindo que dá zica. E assim, gente, não é nem que eu costumo atrasar muito, não. Às vezes, tá na hora, mas os meus sogros já estão no carro esperando embaixo, porque eles chegaram mais cedo. E aí, era o problema, entendeu? Então quer dizer, o fato de eu não conseguir chegar no horário, sempre. E aí no comecinho isso pegou bastante, porque aqui na Coreia, gente, isso é sinal de respeito. Na minha cabeça, tá? Eu tava num momento muito estressante da minha vida, onde eu tinha largado toda a minha carreira pra trás, eu tava estudando na faculdade que eu precisava passar de nível para eu não ter que voltar pro Brasil, e eu não entendendo nada que ninguém falava. Eu ia pra aula, eu olhava pro teto e falava, meu Deus, o que esse povo tá falando? Eu não conseguia. Aí eu chegava em casa, aí tava sozinha, não conseguia sair na rua porque eu não conseguia entender o que estava escrito, medo de me perder, medo de fazer alguma coisa e o pessoal, por eu ser estrangeira, né, o pessoal começar a brigar comigo na rua, eu sem saber o que fazer, medo, sabe? Gente, tá muito pavor. Quem é mais antigo no canal sabe que eu fiz terapia no começo pra eu conseguir lidar com tudo isso que estava acontecendo na minha vida. E teve um dia que a gente ia sair. Nessa época a gente morava muito longe, eu dos meus sogros, era quase assim, uns 40 minutos de carro, tá? E, pra variar, tava atrasada. E eu lembro que eu tava fazendo a maquiagem no carro, porque eu já tava toda atrasada, toda atrapalhada. Porque eu passei o dia estudando, que no dia seguinte ia ser prova, alguma coisa desse tipo, era uma coisa importante. Então eu estava estudando, porque querendo ou não, se eu não passasse, eu não podia ficar na Coreia, né? Eu ainda não tinha o meu visto de casada ainda. Era só o meu visto de estudante. Ah, gente, porque não sei se você sabe, pra você casar, você precisa fazer uma prova, você tem que conseguir uma nota mínima para que a Coreia entenda que você consegue sobreviver na Coreia com o coreano que você aprendeu. Então eu não tinha esse nível ainda, então eu tava estudando, correndo atrás do prejuízo. E aí meu sogro ficou chateado, minha sogra ficou chateada e brigaram com o Jun. Nem foi comigo, me tiraram de perto e começaram a brigar com o Jun na rua. O que eles estavam entendendo, tá, gente, meus sogros? Que eu não ligava. Se chegasse, não chegasse, tá tudo bem. Eu não tava nem aí. E aí eu fui explicar, depois eu fui explicar que não era isso, era tudo isso que estava acontecendo e de fato, na minha cabeça, tá? Não sei se na maioria dos brasileiros é assim. O fato de você conseguir arranjar tempo para estar presente num ambiente, estar feliz, tranquila, relaxando, se curtindo, vale muito mais do que a obrigação de só estar lá na hora. Então, eu tinha explicado isso pro meu marido, falei assim, olha, eu tô indo, mas eu tenho de coração aberto, eu sei que eu tenho um monte de coisa pra estar arrumando, organizando, estudando, mas eu quero me encontrar com seus pais, então eu consegui, eu tô aqui, eu vim. Então isso pra mim era tudo, sabe? Assim, eu consegui arranjar tempo de estar presente pra quando eles precisassem, e eles estavam achando que eu tava fazendo pouco caso. Então assim, é questão cultural. Então aqui na Coreia tem muito disso, você não quer ir, mas você vai por obrigação. E aí quando os meus sogros entenderam que toda vez que a Camila está aqui, ela está porque ela quer estar aqui, gente, acabou. Não teve mais briga. Entendeu? E assim, gente, até hoje eu continuo fazendo o possível pra eu conseguir pelo menos chegar na hora ou um pouquinho antes dele. Eu sei que eles estão vindo, eu já desço, né, no elevador, sabe? Assim, uma coisa que eu aprendi com isso foi o quê? Não me preocupar, se o meu batom não tá certo, se o cabelo não tá tão bonito, deixei de lado, sabe? Eu arrumo, faço um coque, passo pelo menos uma base no rosto e eu desço. Então assim, eu tive que me desapegar a muita coisa, inclusive sair de casa com a casa desarrumada. Gente, isso pra mim era o ó. Eu só conseguia sair de casa se tava tudo organizado. Por quê? Porque meus sogros poderiam estar vindo depois. E eu morrendo de vergonha da casa mal arrumada. Então eu só saía com a casa arrumada. E isso acontecia o quê? Atraso. Um outro momento que eu tive com os meus sogros que eu fiquei chateada. Mas aí, gente, olha o que aconteceu. Trouxe minha maquiagem do Brasil e passei minha maquiagem. Fui encontrar os meus sogros. E aí, gente, o meu sogro vira pra mim e fala... Quer dizer, filho do meu marido, porque na época eu não falava nada.
Aqui a Camila não pode vir encontrar a gente sem maquiagem, não. Gente, eu maquiada. Eu maquiada, entendeu? E um dia eu falei assim, pai, ela tá maquiada. Eu falei, não tá maquiada não. Eu falei, tá maquiada. É porque aqui na Coreia, gente, a maquiagem é uma maquiagem muito bonita, sabe? Muito, muito bem feita. Eu tava com minha maquiagem básica, sabe? Assim, tipo, base, um pouquinho de sombra, um lapisinho. Não tinha nem colocado um olhinho, porque aqui a maquiagem deles não tem esse olho igual ao nosso, né? E eu não queria chamar muita atenção. Por quê? Porque eu já loura, aqui com esse cabelo desse jeito. Alta, eu só usava saltão na época, né? Eu fui desaprender a usar salto aqui. Então eu já chamava muita atenção. Então se eu colocasse aquele olho, né, mais preto assim, tal, eu chamava muita atenção. E aí o que aconteceu? Depois que eles descobriram que eu tava de maquiagem, o que os meus sogros fizeram? Me levaram no shopping e me compraram todo o kit de maquiagem. Tudo novo. E aí, de fato, gente, a maquiagem é diferente. A maquiagem no Brasil, ela é feita para uma temperatura quente. É uma maquiagem seca, sabe? Como se fosse um mate. Aqui na Coreia, a maquiagem, ela brilha. Ela tem óleos de proteção pro rosto. Então, ela é diferente. E aí, eu uso a maquiagem daqui agora. E aí dá pra ver que eu tô maquiada, entendeu? Não sei se vocês estão vendo, mas eu tô maquiada, gente, ó. Eu tô maquiada. E, gente, olha... E fora isso, eu não me lembro de ter tido nenhuma outra briga, assim, nenhuma outra desavença, sabe? Nenhum momento assim, porque, gente, meus sogros, eles são muito tranquilos. Eles não vêm aqui em casa se a gente não chama. Estão passando, eles ligam e falam, olha, eu comprei uma fruta, você quer? Vou deixar aí. Eles avisam, sabe? Eles não são, tipo, esses sogros tradicionais coreanos. Pelo fato de eu ser de outro país, eu acho que assim, eles respeitam muito a minha individualidade. Com certeza tem outras famílias que não são tão mente aberta quanto os meus sogros, porque os meus sogros são literalmente, gente, muito mente aberta. Você tem noção, meu sogro tenta conversar comigo em inglês. Ele tá me ajudando no coreano, mas ele conversa em inglês. Eles sabem que a Liazinha fala mais inglês do que português e coreano. Por mais que eles conversem com a Lia em coreano, eles aceitam o fato da Lia estar conversando com eles em inglês. Então, eles são muito tranquilos, muito tranquilos. Eu acho que assim, eu tenho que levantar a mão pro céu, sabe? Porque eu acho que eu não conseguiria sogros melhores. Acho que nem no Brasil, viu, gente? Sei lá, não sei. Depois me fala se vocês não tem sogros. Esses sogros é bonzinho com você. Tem uns programas aqui, gente, que eles estão fazendo o que hoje em dia? Eles estão ensinando os sogros a serem menos sogros, assim, pra tentar trazer uma paz, porque tá tendo muito divórcio aqui, não só por questões de dinheiro, tá, mas porque os sogros, eles são muito dentro de casa, sabe? Eles se invadem mesmo. Mas é a cultura daqui, é a superproteção deles. Eles acham que os filhos não sabem fazer nada, que é eles que sabem fazer. Então, mas graças a Deus, os meus sogros são uma gracinha, não são desse jeito não. Então aí acaba dando tudo certo. Então tá, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Joinha. Se não é inscrito, considere se inscrever e te vejo no próximo. Tchau, tchau.